Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos continuar a exposição em Corinto. Nós vamos para o capítulo 12, na introdução do apóstolo Paulo. Vamos ler do verso número 1 até o verso de número 11, mas a nossa exposição estará concentrada nos 3 primeiros versos, que é a primeira parte, ou a introdução de toda a argumentação de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 1 ao verso de número 11. Diz o seguinte, palavra do Senhor. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Senhor, te damos graças pelas tuas misericórdias, Senhor, que nos assistem. Te damos graças pelo favor de tua parte em nos levantar neste dia, Senhor, nos conceder a graça da vida, nos conceder, ó Deus, a bondade que nos vestiu, a vontade ou a bondade que nos alimentou e também, Senhor, porque operaste segundo a tua vontade ao nos conduzir neste dia. E aqui estamos, Senhor, sabendo da importância deste momento, entendendo também, Senhor, a relevância da tua voz para nossas vidas, para nos instruir, Senhor, sempre pelo caminho correto, para que, ó Deus, não venhamos a trilhar caminhos falsos, espiritualidade farisaica, hipócrita, mas, Senhor, que o Teu Espírito não só nos guie para Te adorar conforme o Senhor nos ordena, mas também, Senhor, para sermos espirituais, conforme o Senhor nos revela. Ensina-nos, Senhor, as Tuas Escrituras, abre o nosso entendimento, que muitas vezes é tão escuro, tão negro, diante das verdades que iluminam nossa alma. Abre os nossos ouvidos, torna o nosso coração fértil para que Tua palavra brote. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, é o que Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, por tantas misericórdias sobre nós. Amém. Podem sentar, irmãos. Quem leu ou está lendo, ou tiver interesse de ler com mais cuidado, no final do Sermão da Montanha, um dos famosos sermões do Senhor, o Jesus Cristo, ele revelou alguns dos segredos dos julgamentos, ou se é que podemos dizer, do julgamento vindouro, quando descreveu de forma detalhada que alguns iriam se aproximar dele, julgando-se íntimos. Contudo,
foram desprezados para o fogo eterno. Especialmente o Senhor relata isso em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. E nós sabemos muito bem que a razão é simples para a sentença. Eram iníquos na prática. Porém, eu creio plenamente que, ao se deparar com pessoas com profunda ou até mesmo possuídas de virtudes espiritualmente manifestas, eu acredito que somos tendenciosos a pensar que estamos lidando com pessoas com uma espiritualidade tão elevada que dificilmente concluiríamos que esses tais, de fato, revelam uma vida falsa, ou até mesmo, quem sabe, nunca imaginaríamos pensar que ali, naqueles indivíduos que revelam uma certa virtude espiritual, seria impossível imaginar que ali se trata de impostores. Como pode alguém, conforme Cristo diz, profetizar, expulsar demônios, operar milagres, expressar tamanha virtude invejável, ser separada para o fogo eterno? Não parece ser lógico quando refletimos de início. Há duas razões para essa confusão. Há duas razões para tamanha confusão. A primeira é óbvia, clara, é que há uma gritante ignorância com relação ao que Deus revela em sua palavra. Primeiro, há uma clara ignorância com relação ao que Deus revela em sua palavra. Nós não podemos negar, irmãos, e por mais que tentem provar o contrário, nunca se viu uma igreja tão ignorante como a de nosso tempo. Ela cresce aparentemente, ela prospera aparentemente, no entanto, a cada dia que cresce e prospera, ela se revela ignorante. Ela simplesmente se enquadra no contexto de Hebreus, não sabe nem o básico da fé. Ela não conhece nem as questões fundamentais do reino, quanto mais aquelas que necessitam de uma dedicação intelectual maior para compreendê-las. Logicamente, irmãos, em segundo lugar, não tem a mínima noção do que significa ser espiritual. Uma igreja que ignora o conhecimento, uma igreja que não conhece as Escrituras, uma igreja que não tem o entendimento bíblico da revelação da vontade de Deus para o homem, consequentemente, não tem a mínima noção do que é ser espiritual. Por causa disso, é tão fácil enganar a muitos, é tão fácil se apresentar com uma falsa espiritualidade, com uma falsa virtude e mesmo assim ainda sair sentado num trono, pois ali é considerado um santo varão ou uma santa varoa de Deus. Quando eu preparava esse sermão, lembrei que, impressionado quando conheci vocês eram tão espiritualistas, cheios de glórias nas alturas, vocês lembram disso? Muitas vezes eu olhava para o culto que aqui era realizado e pensava, eu estou numa igreja presbiteriana ou estou num ciclo de oração pentecostal? E foi justamente aí que fiz uma pegadinha. Forjei manifestar visões, revelações, disse que estava vendo anjos, disse que estava vendo homens de branco, falei até em línguas. Foi perceptível que alguns olharam e disseram, tem alguma coisa estranha acontecendo. Ele não está num dia normal. Mas também vi muita gente aplaudir, muita gente gritar, dando glória a Deus. Outros caíram realmente na pegadinha e só não caíram no chão, porque eu nem joguei o paletó, nem estendi as mãos.
Isso é o reflexo, irmãos, da ignorância bíblica. Isso é o reflexo do quanto nós precisamos conhecer o que de fato significa ser espiritual. Por isso que julgo mais do que nunca que o assunto que se inicia hoje é de grande importância para o nosso tempo, para a igreja da nossa época, tendo em vista uma igreja tão ignorante, inclusive com uma falsa ideia do que é ser espiritual. Como vocês já estão cientes, desde o capítulo 11 que Paulo vem regulando o culto da igreja, um princípio fundamental, a regulação cultica da igreja. Inicialmente, tivemos a polêmica tarefa de falar sobre o papel das mulheres no culto e, posteriormente, vimos as divisões em torno da ceia. Mas a igreja de Corinto, ela não só se resumia aos problemas que nós vimos até o momento. Então, nas questões de culto, também não era diferente. E ele vai continuar regulando o culto no capítulo 12 em diante, porém, o problema é outro. Veremos no decorrer das exposições os problemas em torno dos dons espirituais. Havia bagunça, divisão, orgulho, preferência por um dom em detrimento de outro, e justamente para corrigir esses erros que Paulo vai dedicar um pouco do seu tempo na carta para instruir a igreja, apontando não somente questões sobre os dons, mas regulando o uso deles no meio da igreja. O que automaticamente veremos é nesse regular, nesse ajustar, em revelar estes princípios, que haverá crescimento espiritual. Consequentemente, Paulo desfará a ideia do que eles tinham e do que significa ser espiritual. Irmãos, automaticamente nós veremos alguns pontos importantes. Alguns dizem que eu sou polêmico. Ainda não viram polêmica na minha vida. Então, teremos muitas polêmicas a partir do 12. Por que, por exemplo, diante do que Paulo vai escrever, qual a função dos dons na igreja primitiva? Qual a função dos dons na igreja primitiva? Segundo, por que estavam em evidência só na igreja de Corinto? O que existia lá de tão especial que os dons estavam evidenciados na igreja de Corinto? Automaticamente, quando nós lemos as Escrituras a respeito dos dons, perguntamos: eles continuam hoje? É possível vê-los em nosso meio? É possível recebê-los? Não quero lhe empolgar, mas a igreja presbiteriana é cessacionista. Ela não crê na continuidade dos dons. Mas por que eles não continuam? Quais as evidências de que cessaram? Mas você pode ser um presbiteriano moderno. Você pode ser mais um presbiteriano que não sabe nem o que é ser presbiterianismo ou o que é o presbiterianismo. Talvez você seja daquele que gosta de um ciclo de oração, de receber profecias, de falar em línguas, quem sabe, pois eu conheci presbiterianos que diziam: eu falo em línguas, pastor, e eu acredito que é mentira, é claro. Se você acredita, então, que eles continuam, primeiro, a igreja presbiteriana não é o lugar de pessoas que creem nos dons espirituais. É óbvio. Como é que você vai abafar o dom do Espírito no meio de pessoas tão céticas? Coloque os dons para fora. Procure uma igreja pentecostal. Talvez lá seja o seu lugar. Mas se você não quer sair, e é disciplina, inclusive eclesiástica,
Se você não quer sair, mas ainda crê na continuidade dos dons, depois que estudarmos o capítulo 12, 13 e 14, uma coisa devemos responder, ou devemos ter uma resposta para uma pergunta óbvia. Quais as implicações da continuidade dos dons? Se eles continuam hoje, se essas manifestações que estão sendo divulgadas por aí, os Jomas da vida, as pastoras Nadir, por exemplo, quais as implicações da continuidade deles? É preciso, irmãos, trilhar por esses caminhos, e creio que são questionamentos importantes e que as respostas nos ajudarão a não trilharmos no caminho da ignorância. E Paulo, justamente nessa parte introdutória, ele vai chamar a atenção da igreja com relação à ignorância sobre os dons. Cada vez que eu leio Paulo, eu fico fantástico, ou fico de uma forma maravilhosa, observando como Deus foi maravilhoso ao inspirá-lo, porque a inspiração também revela a sua inteligência, e como Paulo sabe bem, orientado por Deus, que a ignorância é um dos problemas básicos em evidência. E Paulo vai começar a tratar justamente sobre a ignorância com relação aos dons. Então, quero chamar a sua atenção, a princípio, para esses 3 primeiros versos, que parecem inofensivos, mas eles têm um conteúdo muito importante que vai conduzir as orientações de Paulo no decorrer da carta. Veja o verso 1 novamente. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Esse é mais um trecho em que Paulo insinua haver um questionamento sobre os dons na carta enviada pela igreja. Se você lembra bem, a igreja comunicou-se com Paulo, buscando algumas orientações a respeito de diversos temas, e pela estrutura com que Paulo começa a responder essa parte, fica evidente que nesta carta enviada, a igreja questionou algumas coisas a respeito dos dons espirituais. Talvez se questione o fato ou o tipo de dúvidas que levantaram. Quais foram as perguntas de Paulo, ou feitas a Paulo? Quais foram as perguntas, os temas importantes que a igreja enviou a carta a Paulo tratando sobre dons? Embora não saibamos, e Paulo não descreve em nenhum momento a partir do capítulo 12 quais foram as perguntas, mas Paulo ele já inicia respondendo com um ponto importante. O que estava acontecendo na igreja denunciava ignorância por parte da igreja com relação aos dons. A palavra desinformados, que é traduzida na NAA, ela pode também ser traduzida a partir do grego por ignorância. Ou seja, eles estavam vivendo dentro de um contexto espiritual, no entanto, eles desconheciam as informações necessárias para administrarem esses dons. Lógico, Paulo está mostrando que há uma necessidade da igreja ser instruída com relação ao assunto. Por isso que essa parte introdutória, ela vai alimentar todos os outros capítulos. Por quê? Porque Paulo vai instruir a igreja com relação aos dons que estava tendo muita confusão. Irmãos, um texto curto, mas esse ponto é importantíssimo para a nossa reflexão, porque o que Paulo vem denunciando aqui, tendo em vista os nossos dias, parece que ele fala à igreja contemporânea. Por quê? Porque, como nós dissemos inicialmente,
é comprovadamente visto que a igreja ela é ignorante. Não só isso, mas a igreja contemporânea ela é ignorante e ela é oposta ao conhecimento. Inclusive, muitos pensam que a ignorância é sinônimo de espiritualidade, sugerindo que aqueles que buscam conhecer a verdade esfriam ou se perdem durante o caminho. Não é à toa que podemos observar um grande número de pessoas, mas um número gritante de pessoas que se julgam espirituais, ao mesmo tempo que ignoram o conhecimento. Quantas vezes eu ouvi ao pé do ouvido: não estude teologia, não leia livros. Você vai ficar alguém cético, você vai ficar alguém morno, você vai abafar a obra do Espírito. Não faça isso, não entre no caminho do conhecimento, pois ele pode desviar você. Ao mesmo instante, essas pessoas que ignoravam o conhecimento e que exaltavam a ignorância, se julgavam espirituais. É interessante, porque elas usam um vocabulário supostamente espiritual. Não sei se você já percebeu, mas pessoas metidas a espirituais, elas têm vocabulários espirituais. Elas aparentam ser maduras, mas vejam, são sofríveis nas Escrituras. Elas revelam ou tentam revelar um tipo de espiritualidade. Elas tentam revelar que estão caminhando bem em termos espirituais, mas que espiritualidade é essa que não conduz às Escrituras? Que espiritualidade é essa que não conduz ao conhecimento? Jesus disse que o Espírito dele conduziria o seu povo às Escrituras. Jesus disse que o seu Espírito conduziria o seu povo para se submeter às Escrituras. Jesus disse que o seu Espírito conduziria o seu povo a conhecer as Escrituras. Jesus disse que o seu Espírito iria revelar as Escrituras, mas os espirituais de hoje simplesmente dizem: não gosto das Escrituras, não conheço as Escrituras, não tenho interesse de conhecer as Escrituras. Óbvio, irmãos, está aí a resposta: porque desprezam doutrina, porque desprezam escola dominical. São turistas de escola dominical, são turistas do ensino doutrinário, não gostam de pregação, contudo, ao mesmo instante pensam: somos espirituais. Mas que espiritualidade é essa que não conduz para o conhecimento de Deus? Preciso alertá-los, irmãos, em primeiro lugar, que a verdadeira espiritualidade provém da revelação de Deus. Alguém que não considera o conhecimento não é espiritual. Por que os puritanos eram considerados gigantes na fé? Porque eles não só tinham um conhecimento diferenciado, eles não só morriam e se entregavam pelo conhecimento das Escrituras, mas também porque colocavam em prática aquilo que eles aprendiam. Ou seja, eu não posso dizer que sou espiritual quando eu ignoro o conhecimento de Deus. E se eu afirmo que sou espiritual quando ignoro o conhecimento de Deus, esse indivíduo não é espiritual, mas um místico religioso que trafega de um lado para o outro, vulnerável a qualquer vento novo de doutrina.
Será que é o seu caso, irmão? Será que é o seu caso, minha irmã? Se por um lado estamos preocupados em viver uma vida piedosa, em razão do conhecimento adquirido, volto a falar, nunca receberam tanta dose de conhecimento ou tantas doses de conhecimento nesses últimos anos. E hoje o grande desafio é vivermos todo esse conhecimento que estamos adquirindo. No entanto, percebo ainda quantos não rejeitam o conhecimento, ignoram o conhecimento, achando que são espirituais. São sensíveis para o vento que sopra, mas endurecidos para o martelo que esmiuça a penha. Deixe-me dizer, você não é espiritual, meu irmão. Como é que você vai colocar em prática aquilo que você não conhece? Como é que você vai viver uma vida santa se você não sabe o que é santidade? Como é que você vai servir ao Senhor com fidelidade se você não conhece o serviço? Ou seja, é totalmente o contrário. Quanto mais ignorante, menos espiritual. Ora, como podes dirigir um carro se não conhece de direção? Como podes operar um paciente se não fizeste medicina? Como pode alguém trilhar o caminho espiritual se não conhece nem o caminho que trilha? Como alguém pode ser espiritual se não conhece as diretrizes da espiritualidade? Espiritualidade ignorante é puro misticismo. Espiritualidade ignorante é puro misticismo. É nesse sentido que Paulo segue com as suas instruções para desviar a igreja do caminho da ignorância. Veja o verso número 2. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Paulo começa perguntando, vocês lembram de quando vocês eram gentios? Isso é uma rápida lembrança do passado deles. Um passado, como Paulo deixa claro, era marcado pela idolatria. Mas por que Paulo fala da ignorância? Paulo chama a atenção para a igreja analisar que há um aspecto da ignorância presente na forma como eles conduziam, e agora Paulo vai lembrá-los de quando eles viveram no mundo idólatra. Qual o sentido disso? E muitas vezes, quando lemos o texto, você diz assim, parece que Paulo está falando de outro assunto agora. Irmãos, nós fizemos as exposições aqui e tratamos sobre idolatria. E nós vimos o que Paulo já havia dito, que os ídolos são mudos. Essa linguagem usada, Paulo se apropria dessa linguagem que é usada no Antigo Testamento para dizer que um ídolo mudo significa que ele não tem vida, ele não fala. Mas Paulo, no seu argumento, como nós observamos e como ele vai construindo, ele tratando sobre as comidas sacrificadas aos ídolos e falando sobre os ídolos, Paulo disse que o que está por trás, embora os ídolos não sejam nada, que eles sejam mudos, que eles não tenham vida, Paulo deixou claro que por trás da idolatria estava Satanás. Assim sendo, quando se diz que eles eram guiados, o verbo grego usado por Paulo, que pode ser traduzido como dirigidos, levados, conduzido, o tempo dele é um tempo imperfeito, que significa que eram ocorrências contínuas, ou seja, eles viviam diariamente sendo conduzidos pelos ídolos. O que é que Paulo está dizendo?
de quando em quando eram pagãos, iam aos seus templos e estavam sendo levados não pelos ídolos, mas pelo poder do mal. Esses pagãos estavam tropeçando no escuro. Havia um estado tão claro que eles evidenciavam estar nas garras do demônio. E o que Paulo vem dizendo é que Cristo libertou esses indivíduos pelo poder do Espírito. Cristo libertou esses indivíduos da idolatria, da influência maligna, para que eles confessassem Jesus como Senhor. O que isso implica? Paulo então quer chamar a atenção para o fato de que não há neutralidade. Nós temos a mania de querer equilibrar as coisas espirituais, mas a Escritura, graças a Deus, nos instrui que não há equilíbrio nessas coisas, são mundos opostos. Então Paulo deixa claro que aquele que vivia na idolatria, aquele que vivia numa condição idólatra, já havia escolhido seu guia, Satanás. Quem se curva à idolatria e é guiado pelos ídolos, Paulo já deixou evidente, é Satanás o grande condutor deles. É Satanás aquele que guia o idólatra, porque Satanás é o grande mestre da idolatria. Então, irmãos, quando Paulo, no versículo 2, lembra aos membros da igreja que eles tinham um passado idólatra, e neste caso que eles eram conduzidos por Satanás, devemos entender, irmãos, um fato importante que muitas vezes nós teimamos em negar. O mundo não é neutro. Ele tem uma voz não divina, mas demoníaca. O mundo não é neutro. Este mundo fala, e Satanás é quem fala neste mundo, principalmente por meio da idolatria, e que conduz o coração dos homens em direção à rebeldia. Isso é importante, irmãos, pelo fato de que ou estamos a ouvir a voz de Deus ou do maligno, não há meio termo. Ou estamos sendo guiados por Deus ou pelo maligno. Então, Paulo está querendo chamar a atenção da igreja e mostrar que antes eles não eram guiados por Deus. Antes eles não eram guiados pelo Senhor. Antes eles não eram guiados por Cristo, eles não eram guiados pelo Espírito, mas eles eram conduzidos pela idolatria e, acima de tudo, por Satanás. Penso que isso deveria nos fazer pensar sobre a realidade do conhecimento divino. Quando éramos do mundo, seguíamos nosso coração, fazíamos o que queríamos. O que Paulo está querendo dizer? Aqueles que são espirituais, eles não seguem as vozes do mundo, mas a voz do Evangelho. Aquele que é verdadeiramente espiritual, ele não conduz a vida pelos sons que eles ouviam quando eram conduzidos por Satanás. Entretanto, o que mais impressiona, irmãos, é saber, no nosso caso, que para muitos a vontade de Deus não é tão suficiente assim. Paulo está dizendo, quando nós éramos do mundo, quando vocês eram gentios, vocês eram conduzidos no caminho da idolatria, e o grande arquiteto, o grande pedagogo que ensinava, que instruía vocês, que conduzia a vida de vocês, era Satanás. Então Paulo está dizendo que a verdadeira espiritualidade, ela é o oposto. Quando nós seguíamos as vozes do mundo, nós não seguimos mais aquelas vozes que nos guiavam. Nós não somos mais conduzidos pela idolatria. Porque nós já vimos que o espiritual, ele conduz a sua vida por meio da verdade. Óbvio, quando nós vivíamos no mundo, nós éramos conduzidos por outras vozes.
Mas o que impressiona, irmãos, é que esses ditos espirituais modernos, eles olham para as Escrituras e não olham como se elas fossem tão suficientes. Não foi assim que os espirituais, os de fala mansa, introduziram a psicologia nas igrejas? Não foi assim que essa voz adocicada, maliciosa, típica de um filho do cão, herege, inimigo de Deus, introduziu a psicologia nas igrejas e adormeceu pecados, anestesiados com medicamentos? Não foi assim que esses espirituais, que esses que amam a Deus, porque o Espírito Santo, nós precisamos de algum... Olha, pastor, Deus não rejeitou a ciência, então nós precisamos de um suporte científico para tratar os bichinhos que estão com os probleminhas psiquiátricos. Ah, pastor, aquele irmãozinho tem TDAH, transtorno bipolar. O evangelho não é suficiente, pastor. Precisamos de Carl Roger, precisamos de Freud, precisamos de Jung. Não, pastor, não foi assim. No período político, não foram os espirituais que seguiram seus ideais e não se curvaram aos conselhos divinos? Observem a malícia. Nós temos que cuidar dos pobres, pastor. Nós temos que assistir os outros. Nós temos que cuidar dos outros. Nós temos que dar educação. Eu queria saber destes miseráveis, o que é que eles pensam da legalização da maconha que aconteceu agora, da proposta da ministra da Saúde, que agora orientou e tem orientado a legalização do aborto. Eu queria saber desses crentes, que se são verdadeiramente crentes, que eu duvido, o que é que eles pensam disso? Mas são espirituais. Eles são espirituais. Você percebe? Tem uma vozinha fina, não é não? Docinha. Ele fala junto, a gente dá até vontade de chorar. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que quando nós vivíamos no mundo, quando a igreja era idólatra, ela seguia a voz do mundo. O que Paulo está dizendo implicitamente é, agora não. As pessoas espirituais, elas são conduzidas pelo Evangelho. Veja que coisa maravilhosa. Paulo fala da ignorância. E Paulo agora diz, o verdadeiro espiritual, ele é conduzido pela verdade. Ele não é mais conduzido pelo cientificismo. Ele não é mais conduzido pelo naturalismo, ele não é mais conduzido pelo darwinismo, ele não mais se ergue e se curva a um culto falso. Isso é passado, ele jogou fora essas vestes, agora ele está se revestindo com uma nova roupagem, e ele é espiritual, porque a voz que guia ele é a voz do Espírito, é as Escrituras, e isso é ser espiritual. Mas os espirituais de hoje, eles escutam tudo, menos a voz do divino. Os espirituais de hoje não suportam pregação. Os espirituais de hoje não suportam doutrina. Os espirituais de hoje não suportam o evangelho. Que contradição! E não há neutralidade se não se ouve a voz de Deus, é a voz do diabo que está sendo ouvida. A grande briga, irmãos, que começou no Éden é Deus disse e Deus não disse. Deus falou e Deus não falou. Deus vai dizer uma coisa, Satanás do outro lado, através da sua natureza, através do mundo, vai dizer, Deus não disse isso.
Se você não escuta, no dia que você comer, você certamente vai morrer. Você vai escutar uma outra voz dizendo: coma, que você não vai morrer. Espirituais não são guiados pelas vozes do mundo ou do diabo. Isso não é mais a vida passada, não nos conduz, mas percebe, irmãos? E nesse caso, irmãos, ele ou ela, pode ter vestes, pode ter saia rodada, seja a vácuo ou solta, pode ter as pernas cabeludas, parecendo um caranguejo, pode ter as sobrancelhas cabeludas, parecendo Chewbacca do Star Wars. Pode ser o que for, pode participar de uma comunidade religiosa, mas se não é guiado pelo Espírito de Deus, não é espiritual. Não é espiritual. Paulo está dizendo: vocês antigamente eram guiados na idolatria. Agora vocês devem ser guiados pelo Espírito de Deus. Na verdade, irmãos, esse suposto espiritual, ele é um mundano. Ele é um mundano. Por isso que Paulo vai fechar da seguinte forma, verso 3. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, veja, aquele que fala pelo Espírito de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Parece também que Paulo está um pouco confuso. É interessante, esse Coríntios 12 é fantástico. A gente lê assim e pensa que Paulo continua confuso, né? Porque em que sentido Paulo está dizendo que alguém estava blasfemando contra Cristo? Você pode ler assim e pensar: tem alguém na igreja se levantando dizendo Jesus é maldito? Eu acredito que se isso estivesse acontecendo, e a maioria dos intérpretes seguem essa mesma linha, a maioria não, todos seguem. Se tivesse alguém profetizando ou falando alguma coisa espiritualmente, blasfemando contra Cristo, Paulo teria colocado no mínimo aqui um capítulo para detonar esses caras. No mínimo, porque é uma blasfêmia isso. Alguém que se ergue contra Cristo no meio da igreja, isso é inclusive disciplina eclesiástica, né? Porque está quebrando no mínimo aí os 4 primeiros mandamentos publicamente, de forma deliberadamente. Então, a princípio poderíamos pensar, né? Tinha alguém se levantando no meio da igreja, em nome do Espírito, dizendo Jesus é amaldiçoado, amaldiçoando Jesus, né? Mas não é isso que Paulo está querendo afirmar. Ele está falando da vida passada dos gentios, lembre-se, que eles seguiam os ídolos. Veja, o verso 2 fala dos gentios, e os gentios seguiam os ídolos. Mas a igreja também era composta por judeus, que foram convertidos pelo Evangelho. Então, os judeus, no passado, o que eles faziam? Amaldiçoavam Jesus. Os judeus, eles não consideravam Cristo
como Messias. Eles blasfemavam. Então, por exemplo, hoje nós veremos lá em Lagoa Nova, na exposição, no final do capítulo 7 de João, que os judeus, eles, quando começaram a ouvir o discurso do Senhor, começou a gerar uma dúvida: esse cara é profeta? O outro disse: será que esse cara é o Cristo? E aí os fariseus estavam tentando prender Jesus, isso já no capítulo 7 de João. E diz que quando eles estavam questionando, Nicodemos, aquele do capítulo 3, chega para eles e diz: vocês estão errados, porque como é que vocês já sentenciaram Jesus? Já sentenciaram Jesus. Se a própria lei diz que ele tem que ter um julgamento, ele não pode ser condenado sem ter um julgamento. Vocês estão se contradizendo, porque vocês estão usando a lei para condená-lo, mas a própria lei condena o caminho que vocês usaram para condená-lo. Mas é interessante que no texto diz que os soldados que foram enviados para prender o Senhor, eles, quando ouviram Jesus discursar, aquele discurso que Jesus diz assim: quem tem sede, vem a mim, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele episódio acontece no último dia da festa dos tabernáculos, onde os sacerdotes estavam carregando água do poço de Siloé para jogar no sacrifício. E aí, naquela imagem, quando o sacerdote está derramando água, que Jesus está no templo e diz assim: eu sou o cumprimento disso aí. Aquele que tem sede, vem a mim. Aí os soldados que foram enviados começaram a ouvir o discurso e não prenderam. Aí quando eles voltaram para os fariseus, disseram: cadê Jesus? Ele disse: rapaz, aquele homem fala diferente demais. A fala dele é diferente. Ele disse: vocês caíram na lábia do povo. Esse cara é um falsário. Quando Paulo fala desse Jesus anátema, ele está agora apontando para os judeus. Ele está falando daqueles que amaldiçoavam o Senhor, mas agora, depois de convertidos, eles declaram ser Jesus Senhor. Nesse caso, somente aqueles que foram tocados pelo Espírito, de fato, se curvam a Cristo como Senhor. O que é que isso tem a ver com espiritualidade? O que isso tem a ver com dons? Observe, irmãos, de onde a igreja tirou a ideia de credo? Credo apostólico, credo atanasiano, de onde vem? A própria estrutura bíblica, se você fizer uma análise minuciosa de como os autores, eles descrevem muitas coisas relacionadas ao cristianismo, a confissão que Jesus é Senhor não é só uma confissão contemporânea da igreja primitiva, mas isso vai permeando toda a história da cristandade. Então, todas as vezes que alguém ia a Cristo, ele confessava a Cristo como sendo o Senhor. Gentios convertidos deixavam seu passado pagão e juravam agora no credo, confessando através do credo que Jesus é Senhor e Salvador. Então vejam, cristãos, tanto de origem judaica como gentia, aceitavam-no como governador do mundo, como rei dos reis e senhor dos senhores. O que Paulo está tratando então nesse último verso? Algumas pessoas podem até chamar Jesus de Senhor e até realizar tarefas valiosas em seus serviços, mas se não estiverem cheios do Espírito de Deus e deixarem por isso de fazer a vontade de Deus o Pai, Jesus os rejeita dizendo: nunca os conheci, apartem-se de mim, malfeitores. Jesus exerce sua soberana vontade neste mundo. Ele reconhece só as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, que reconhecem sua natureza divina e se curvam de modo obediente
a sua autoridade. Ou seja, irmãos, quando Paulo usa esse exemplo dos judeus, que diz que ninguém pelo Espírito de Deus pode dizer anátema, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. Paulo está apontando algo muito importante. A verdadeira espiritualidade conduz a Cristo e se curva a Ele como Senhor. É interessante, irmãos, porque quais as implicações de pensar que a verdadeira espiritualidade conduz a Cristo? Que a verdadeira espiritualidade, ela conduz o indivíduo a se achegar a Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos, de pensar. Uma vez que os espirituais de hoje se opõem ativamente a esse dado. Ora, os espirituais de hoje levam as pessoas a Cristo? Os espirituais de hoje apontam para Cristo? Eles exaltam a Cristo? Eles conduzem as pessoas a Cristo? Quem está mais em evidência? Eles ou Cristo? Claro, irmãos, que não. Uma vez que eles não têm Cristo como Senhor. Pelo contrário, observem, irmãos, os espirituais de hoje são os mesmos que blasfemam o nome do Evangelho. Os espirituais de hoje são os mesmos que abrem as portas para as heresias. É impressionante isso. É impressionante isso. Na história da igreja, por exemplo, muitas heresias entraram na igreja por causa de uma espiritualidade que não conduzia a Cristo. Sabe o que me impressiona, irmãos? Por exemplo, eu tenho cópias de uma ata de décadas passadas, de um presbitério, chamando, por exemplo, os pentecostais de cães, de demônios, com magias espirituais para enganar o povo, com visões falsas. Hoje são nossos irmãos. O que mudou? Mas observem, as heresias da história da igreja que foram combatidas, que pessoas deram a vida, ganharam apoio do movimento pentecostal. Por quê? Por quê? Qual é a explicação? Não são tão espirituais? Ele não consegue dizer a data do teu casamento? Ele não consegue dizer com quem você deve casar? Ele não consegue dizer o que você deve fazer com sua vida? Mas ele não é capaz de dizer: isso aqui é um erro, isso aqui está errado, não é bíblico. Mas, irmãos, o que Paulo tem colocado aqui é que a verdadeira espiritualidade conduz a Cristo, revela Cristo e coloca Cristo como Senhor da vida deles. Observe, irmãos, os mais espirituais são os que têm problemas públicos de pecados. A irmãzinha é tão espiritual, que fala tão fino, é justamente a fofoqueira da igreja. A irmãzinha tão espiritual, tão de oração, é aquela que conta a sua vida para o Senhor e para os outros. A bichinha.
Aquele irmão tão espiritual é o mesmo que dá calote. Aquele irmão tão espiritual na igreja é aquele irmão preguiçoso que não gosta de trabalhar. Aquele irmão tão espiritual, tão místico, é o mesmo que não pode ver uma saia. Paulo fala de ignorância, ser guiados pelo Espírito de Deus e uma vida que conduz a Cristo, faz dele Senhor da vida. Aqui 3 princípios. Não existe espiritualidade ignorante. Não existe espiritualidade quando outras vozes são ouvidas. Não existe espiritualidade que não conduz a Cristo. Mas os espirituais de hoje não sabem discernir um coach de um pregador genuíno. Eles não sabem diferenciar um culto fiel de um culto falso. Mudam de igreja como mudam de camisa. E a cada passo que dão, estão levando outros não a Cristo, muito menos à vontade do Senhor. Pergunto, irmãos, vocês são espirituais? Vocês são espirituais? Vocês amam a lei de Deus? Quer saber se vocês são espirituais? Vocês amam a lei de Deus? Vocês amam mesmo? Faço uma pergunta sincera. Você ama a lei de Deus? Ama mesmo? Você tem taquicardia por não cumprir os mandamentos de Deus? Você entra em crise quando você desobedece a Deus. Você ama mesmo essa lei? Você olha para ele e diz: é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. E eu, do mesmo jeito que eu me dedico à faculdade, que eu leio livros difíceis, com linguagem intelectual, você também se preocupa em conhecer as Escrituras na mesma intensidade. Você procura amar a palavra de Deus. Do mesmo jeito que você vai na faculdade e compra um livro, você compra um livro para também crescer espiritualmente, conhecer as Escrituras. Do mesmo jeito que você vai para o YouTube, que assiste 2, 3, 4 horas de um curso, você vai para o YouTube assistir pregação, estudo, curso de aconselhamento. Essa mesma intensidade. Você ama a lei de Deus? Mas como é que você é espiritual se você não ama a lei de Deus? Como é que pode ser isso? Que você tem tempo para tudo. Você tem tempo para a faculdade, tempo para as amizades, tempo para a família, mas não tem tempo para conhecer a lei de Deus? Você é espiritual, meu irmão, minha irmã? Tem certeza disso? Que espiritualidade é essa que ignora o conhecimento divino? Que espiritualidade é essa que abandona a doutrina? Ah, pastor, eu não venho porque eu não estou de férias. Quando está de férias não vem, por quê? E muitas vezes não sabe que isso é uma rejeição às coisas espirituais, à lei de Deus. Que você não tenha coragem de dizer para você mesmo: eu não amo a lei de Deus, eu só amo aquilo que eu gosto na lei. Quando eu estou doente, eu vou no versículo e digo: Deus vai me curar. Como o Rodrigo falou aqui, quando eu quero as bênçãos, eu leio o início de Deuteronômio.
mas rejeito as ameaças também de Deuteronômio. Deixa eu lhe dizer, você não ama a lei de Deus, você não é espiritual. Não diga por aí que você é espiritual, porque você não é. Paulo vai dizer à igreja de Corinto que ela não era espiritual, mas tinha todos os dons. Porque quem não é guiado pela verdade, é guiado pela mentira. Também, irmãos, sua vida conduz outros a Cristo? Sua vida leva outros a Cristo? Quando eles olham para você, eles dizem: eu tenho vontade de ser crente. Eu tenho vontade de servir a Deus. Eu tenho vontade de conhecer a Cristo. Eles conhecem a Cristo? Não. Como pode ser espiritual? Como? Você submete à vontade de Deus? Porque a questão não é só amar a lei dele. O verdadeiro amor dirige as afeições do coração. Se você ama a lei de Deus, uma das coisas claras, você vai se curvar a ela. Você obedece à lei de Deus. Quais são as vozes que guiam o seu coração? É o seu coração? Você é daqueles que dizem assim: siga seu coração e seja feliz, como eu escuto por aí a crentanhada dizer? Siga em frente, o importante é a sua felicidade. Quando você tem um problema, aí você procura logo um psicólogo. Quando você quer responder os problemas do mundo, aí você procura as filosofias céticas desse mundo. Você se curva ao conhecimento divino. Você que tem lido o livro, tem conhecido, você tem submetido a esse conhecimento? Você tem obedecido? Maridos, vocês que estão aqui toda quinta-feira estudando os mandamentos, o que mudou na casa de vocês? O que mudou a vida de vocês? A família de vocês, o que mudou? A forma como vocês tratam o culto, o que tem mudado? Vocês estão conduzindo a família a Cristo? Vocês estão conduzindo os filhos de vocês a Cristo? Vamos agora estudar o homem bíblico. O que vocês estão fazendo com conhecimento? Mulheres, a mesma coisa. O que vocês estão fazendo com o conhecimento que vocês estão adquirindo? Vocês estão conduzindo o lar de vocês como deve conduzir? Ou estão preocupadas em trabalhar? E delegar a educação dos filhos a outros? Abandonar o lar? É isso que vocês estão aprendendo? Esse é o Evangelho? Esse é o Evangelho que vocês estão preocupadas com concurso? É esse o Evangelho? Jovens, peregrinos, o que vocês estão fazendo com o conhecimento que vocês estão adquirindo? Vocês acabaram de ler um dos maiores livros de todos os tempos, de C.S. Lewis. O que mudou na vida de vocês? Nada. Vocês não são espirituais. Vocês não são espirituais. Possivelmente não é guiado pelo Espírito de Deus. Irmãos, somente aqueles que abandonaram
sua vida passada e agora são guiados pelo Espírito de Deus, confessando a Cristo e submetendo a sua vontade, é que são espirituais. E a gente vai ver a bagunça na igreja de Corinto. Eles estavam dizendo que eram espirituais. Irmãos, vocês lembram que nós tratamos até agora? Essa mesma igreja que vai dizer que é espiritual, porque tem dons. Desde o capítulo 1, o que é que nós estamos vendo? Divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Essa mesma igreja espiritual, um caso de incesto no meio da igreja. Essa mesma igreja espiritual, que se dizia espiritual, que vivia de quimicol, velabarachúria, eu te digo, homem. Era um irmão botando o outro na justiça. Caminhamos, vimos o quê? Mulher tirando o véu, assumindo a autoridade de homem no culto. Nós vimos o quê na Santa Ceia? Igreja dividida em torno da ceia. Dia da comunhão. É para levar o quê, pastor? Não, irmão, passa a lixa, eu vou levar farofa. E uma Coca-Cola. E uma Pepsi. Aí ele vinha, comia de tudo, né? Comia de tudo, e deixava os outros com fome. Se dividiam. Aqui é a ala dos ricos e dos pobres. Aqui é a ala dos ricos e dos pobres. Nesse mundo, misturava a Santa Ceia, comia o pão, bebia um suco de uva e ainda ficava bêbado. Vê que pecado miserável. Essa mesma igreja, onde dizia assim, eu tenho um dom de línguas, eu sou maior do que tu. Eu dizia, não, eu tenho o dom de profecia, eu sou maior do que tu. E dividiu a igreja por causa dos dons. Essa mesma igreja estava dizendo que era espiritual. Paulo vai dizer, não são espirituais. O que ele faz agora, irmãos, é dar 3 princípios importantes que vão direcionar todos os capítulos. Todos os capítulos. Irmãos, por isso que não devemos nos iludir com certos modelos de espiritualidade. Na verdade, o nosso modelo é Cristo. Ele, de fato, era guiado pelo Espírito de Deus. Todo momento, podemos dizer que ele era espiritual, porque ele não era ignorante nas Escrituras. Ele era guiado pelo Espírito de Deus. E ele obedecia ao Senhor. Ele disse, Senhor, afasta de mim este cálice de sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não fique por aí dizendo que é espiritual se você não segue esses princípios. Também não siga muitos que dizem por aí que são espirituais, que não seguem esses princípios, pois eles são falsos neste mundo. Falsos neste mundo. E ame a verdade. Ame a verdade, que ela guiará vocês, não só numa verdadeira espiritualidade, mas em identificar um falso espiritual. Eu encerro dizendo, Moisés deixou uma coisa clara em Deuteronômio. Ele chegou para o povo e disse, se um profeta ou sonhador
proferir seus sonhos e suas profecias, e elas se cumprirem, e eles disserem: vamos e adoremos a outros deuses, Moisés vira-se para o povo e diz: preste atenção, irmãos, olha o que Moisés disse: se um profeta ou sonhador proferir os sonhos e visões, o que é que Moisés está querendo dizer? Imagine, Ricardo, Deus tem uma palavra para você hoje. Deus manda te dizer assim, 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 assim. Eu tive um sonho, minha irmã, meu irmão, as irmãzinhas do ciclo de oração. Eu tive uma revelação. Eu tive um sonho. Uma vez, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu tive um sonho, acho que foi uma revelação. Aí ela contou, disse: o que é que o senhor acha? Eu digo: eu tenho uma revelação profunda sobre isso. Eu não sou José não, mas eu estou pertinho dele, bem junto. Pronto, pastor, o que significa? Minha irmã ali, nada. Aí Moisés está dizendo isso. Se ele profetizar, sonhar e se cumprir, aconteceu. Aconteceu. O que é que a gente imagina hoje, né? Se cumpriu, é verdadeiro, não é não? Moisés disse: se ele disser, vamos e adoremos aos nossos deuses, não confie neles, porque é Deus provando vocês através desse falso profeta, para saber se vocês amam a Ele. Muitas vezes, falsos espirituais é o teste de Deus para saber se de fato nós somos espirituais. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, ó Deus. Inclina-nos a Te ouvir, segundo o Teu querer, Senhor. A sermos guiados pelo Teu Espírito, a sermos verdadeiramente espirituais, Senhor. Livra-nos, em nome de Cristo.